Fala pessoal, tudo em paz? Estamos aqui para dar início à nossa jornada de estudo através dos escritos de Lucas. A gente vai começar pelo Evangelho escrito segundo Lucas, e a gente vai caminhar até o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Então já guarda essa informação aí, que a gente tem 2 livros no Novo Testamento escritos por Lucas. Mas antes da gente entrar de fato na nossa abordagem sobre os escritos, e a gente vai caminhar quase que versículo a versículo, capítulo a capítulo, nos escritos de Lucas, eu quero falar com você um pouquinho sobre esse mundo, ou como era o mundo quando Jesus Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós, veio à Terra. Como era a questão política, como era a questão geopolítica e como era a questão religiosa. Então hoje, nessa aula 1, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o período de silêncio, e eu vou estar falando alguns fatos relevantes. Eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar, deixa teu comentário aqui ao final do vídeo de assuntos que você quer que a gente aborde de forma mais profunda. A gente vai tentar resumir. A gente tem feito esse trabalho aqui nos Estados Unidos, já tem compartilhado com algumas igrejas no Brasil, e a gente quer edificar a tua vida. Então hoje, vem comigo, aula 1, você é muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre esse período de silêncio, esse período conhecido como período de silêncio profético, período interbíblico, período intertestamentário. Você vai encontrar essas diferentes nomenclaturas aí nos escritos, mas tudo isso é para dizer sobre esse período de aproximadamente 400 anos em que Deus não levanta, no meio do seu povo, nenhuma voz profética. A gente tem um encerramento desse período em que Deus está levantando vozes proféticas. A gente tem esse encerramento com Malaquias, ou seja, após Malaquias a gente inicia esse período de silêncio divino, e a gente caminha assim até o começo do ministério de João Batista, onde a voz que clama ao deserto vem, e a gente começa ali em João Batista a apontar para a vinda de Cristo e o ministério de Jesus Cristo logo na sequência. Então, nesse intervalo entre o Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento, a partir do ministério de João Batista, a gente não tem da parte de Deus levantando nenhum homem, nenhuma voz profética para endereçar a mensagem ao povo. Então é esse período que a gente vai estar falando um pouquinho, que aconteceram muitos fatos importantes, na questão geopolítica e também religiosa, que a gente precisa compreender para que, ao começarmos a ler o Evangelho segundo Lucas e os escritos dos Evangelhos de forma geral, e o próprio nascedouro, a igreja primitiva ali, todo esse fato geopolítico vai ajudar a gente na compreensão do desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo e do próprio início, da igreja primitiva, e posteriormente perseguição e todo esse cenário. Mas eu queria deixar algo para a gente refletir, e a gente vai trazer essa reflexão ao final. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 4, ele nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que a gente vai entender então é o que é Paulo. O que Paulo está querendo dizer com essa questão da plenitude dos tempos. E aí, antes desse período de silêncio, antes da gente chegar sobre o período em que Malaquias ele escreve o seu livro, encerra assim a atividade profética da parte de Deus, a gente precisa voltar para o cativeiro babilônico, tá bom? Acontecido ali pouco mais de 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo Filho. E a gente tem o cativeiro babilônico, aquele período em que a gente tem Nabucodonosor, Daniel e todos os fatos mais conhecidos por nós, em que Deus permite, por causa da idolatria, por causa do paganismo do povo que já tinha esquecido de Deus, o povo de Deus já tinha abandonado, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Jeová, e já estava adorando a outros deuses com outras práticas. Então Deus levanta assim a Babilônia, e aí a Babilônia torna cativo o povo de Deus por 70 anos, e aí nesse período a gente tem alguns fatos que a gente precisa compreender. Nabucodonosor, ele tem um sonho que é revelado e interpretado por Daniel, e está lá no capítulo 2, se você quiser ler Daniel no capítulo 2, você vai entender melhor isso, mas basicamente Nabucodonosor vê a estátua,
e a cabeça era de ouro, os peitos o peito e os braços eram de prata, o ventre e o quadril era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. E aí Daniel, ao interpretar isso, fala dessa sucessão de impérios, né, de reinos que viriam. E quando a gente começa a entender isso na história, a gente entende que a cabeça era a Babilônia, ou seja, era aquele império que estava ali naquele momento, mas logo depois os medo-persas viriam, e a gente tem ali a ascensão de Ciro, né? Deus também levantando um resgatador, assim, de Israel, é quando encerra o cativeiro babilônico e o povo de Deus se espalha novamente. Alguns voltam a Jerusalém, outros descem ao Egito, outros permanecem onde estavam. Mas aí é o Império Medo-Persa. Depois a gente tem a ascensão da Grécia, que a gente vai falar sobre isso também. E aí depois a gente tem os desdobramentos do Império Romano. Tá? Então, no tempo do cativeiro babilônico, alguns fatos importantes que a gente precisa entender. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Durante o cativeiro babilônico, acontece a destruição de Jerusalém, as portas são queimadas, o muro é destruído, o templo é saqueado, o templo é destruído, algo de extrema importância. Veja, o templo, ele carregava esse significado da presença de Deus, da devoção ao Senhor, era o local onde os filhos de Deus iam prestar, assim, a sua oferta sacrificial ao Senhor, e eles encontravam, digamos assim, ali a expressão da presença do Senhor. O templo é destruído, e aí surge também algo importante, porque a gente vê alguns escritos bíblicos, né, poucos, mas a gente vê influenciados também pela língua, que é o aramaico, que nada mais é então do que o hebraico, com essa mistura, né, essa influência de idiomas e de dialetos orientais. Então, digamos que é um empobrecimento da língua hebraica. Isso acontece durante o Império Babilônico. Mas na sucessão, vai lembrando lá da estátua, mas na sucessão do Império Babilônico, a gente tem a ascensão, então, do Império Medo-Persa. E aí, a própria Isaías, lá em Isaías 45, ele vai escrever que Deus levantou Ciro como libertador de Israel. Então, ele liberta o povo, acaba o cativeiro babilônico. Nesse tempo, a gente tem produções literárias como Esther, como Esdras, como Neemias, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, aqui a gente está chegando naquele período, né, do início do silêncio profético da parte de Deus, e a gente lembra de Neemias, por exemplo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nesse período, então, quando Ciro liberta o povo, como eu falei agora há pouco, alguns vão para o Egito, outros voltam para Jerusalém, tanto que Neemias ele escuta, né, que os seus irmãos lá em Jerusalém, e Neemias estava servindo quem? Artaxerxes, né? Neemias tinha permanecido, ele não tinha voltado para a sua casa, digamos assim. Então, isso acontece a diáspora, né, judaica, e surgem, em consequência disso, surgem as sinagogas, que o povo de Deus espalhado, e agora não mais tendo o templo, porque ele é reconstruído depois, eles se reúnem em pequenos espaços, que assim começam a surgir as sinagogas, né? Esse ajuntamento de famílias, 10 famílias ali, a partir de 5 a 10, já se começavam a surgir esses locais de expressão, de ajuntamento. Isso é importantíssimo, porque no livro de Atos, também escrito por Lucas, a gente vai ver a importância das sinagogas e como isso foi importante para o disseminar de forma positiva, né? Disseminar o evangelho, propagar, digamos assim, o evangelho, a boa nova carregada pelos apóstolos. E aí, em 516 a.C., o templo é reconstruído, mas pouco mais, entre 150 e 200 anos depois, vem o Império Grego. E aí a gente continua trabalhando na ideia da estátua, né? E aí, essa representação do Império Grego veio com um nome fortíssimo, que é Alexandre, né? Alexandre o Grande, um macedônico que dissemina a cultura grega. Ele não queria impor à força a cultura, mas ele mixava, né? Os locais que ele dominava, ele só fazia, olha, aqui é a nossa filosofia, essa aqui é a nossa forma de pensamento, essa é a nossa língua, aprenda. Então a gente tem o grego passa a ser a língua universal, como se fosse o inglês hoje em dia, assim, que basicamente o mundo consegue se comunicar através dessa língua. A gente tem o espalhar do grego, da língua grega, mas não apenas, da forma de pensar. E a esse movimento a gente chama de helenização. Isso é fruto
desse domínio e expansão do Império Grego, o que ajuda bastante. Veja, o Novo Testamento ele é escrito em grego, né? Então a gente tem essa propagação da língua grega como uma forma de começar a entender a tal da plenitude dos tempos, ou da preparação divina, do orquestrar divino para a vinda do seu Filho, para a vinda do Deus encarnado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tamanha era a expansão do Império Grego que Alexandre ele divide assim o seu império em 4 generais, mas basicamente haviam 2 generais, o Seleuco e o Ptolomeu, que eles brigavam ali pela região de Jerusalém. Então, durante o reinado, né, durante o Império Grego, ficava uma sucessão entre, às vezes eram os Seleucidas, às vezes eram os Ptolomaicos, que ficavam ali no domínio, nessa briga pela faixa de Jerusalém. Nessa sucessão entre Seleucidas e Ptolomaicos, durante o domínio seleucida da região de Jerusalém, e durante o comando de um general conhecido como Antíoco IV Epifânio, acontece a revolta dos Macabeus, um fato importantíssimo. Você pesquisa mais, se você quiser que a gente aprofunde um pouquinho mais, deixa aí nos comentários para a gente de repente conseguir fazer um vídeo só sobre isso. Mas fato é que Antíoco ele proíbe a prática, né, do sacerdócio, ele profana o templo, ele consagra, digamos assim, o templo, ou ele oferece o templo a deuses do Olimpo, né, a Zeus. Ele acaba então transferindo o templo que era de Jeová, né, do Deus Todo-Poderoso, para um outro Deus. E não obstante ele não parasse apenas aí, ele ainda acaba borrifando excremento suíno misturado com sangue no templo, o que suscita a ira, e ao tentar obrigar um sacerdote chamado Matatias a consagrar também templos a deuses que não era o Deus verdadeiro, acaba sendo instaurada assim a conhecida como Revolta dos Macabeus, onde Matatias se insurge contra esse comando, acaba entrando realmente nas vias de fato, né, na briga, na revolta armada contra o general Seleucida e contra os seus exércitos, contra os seus soldados, e aí os seus filhos também. Um ano depois Matatias já morre, mas os filhos continuam mantendo a chama viva dessa revolta na batalha pela conservação da honra ao Senhor, da devoção ao Senhor, da adoração exclusiva ao Senhor, dessa consagração da vida ao Senhor. Mas não apenas isso, 4 anos depois do startar dessa revolta, o templo é consagrado ao Senhor. Então acaba que o resultado da revolta dos Macabeus é isso, essa insurgência contra essa proibição da adoração a Deus e esse clamor, né, e o apego às práticas judaicas, a marcação do povo de Deus como um povo realmente separado, santificado, escolhido para adoração a um único e verdadeiro Deus. Essa foi então a revolta dos Macabeus. Mas o Império Grego continuava sob domínio, até que vem então o Império Romano. Tem a grande expansão do Império Romano, né? E o contexto, então, geopolítico, mais uma vez, lembra? Roma era as pernas, e depois na segunda fase do Império Romano seria os pés, que é esse ferro misturado com os barros, quando a gente está falando lá ainda do sonho de Nabucodonosor, lá no Império Babilônico. Então a gente está fechando esse ciclo, e lembre-se, desde esse tempo o Senhor está silente, o Senhor não levantou uma voz profética agindo em nome do Senhor, entregando uma mensagem enviada de Deus, da parte de Deus para o seu povo. Então, Jesus Cristo, ele vem então sobre o auspício do Império Romano, é crucificado por essa questão religiosa, mas sob a ordem, né, jurídica, digamos assim, do Império Romano. E aí a gente tem as estradas romanas, a expansão marítima, né, romana, e todos esses fatos que, quando a gente vai entrar no livro de Atos, a gente vai ver a expansão da igreja primitiva, a própria perseguição também. A gente precisa entender esse contexto em que Jesus Cristo veio e exerceu o seu ministério durante o domínio assim do Império Romano. E aí, mesmo com essa paz romana e com esses acordos
comerciais, essa expansão das rotas, né, comerciais por Roma, a influência grega da cultura e da língua ainda era muito presente, né? Que a gente falou da helenização, ainda era viva, tá? Quando Roma veio, Roma não conseguiu parar ou estancar o resultado e a manutenção, digamos assim, da cultura grega, das práticas gregas e acima de tudo da língua grega. Então, quando Jesus Cristo vem à Terra, ele vem nesse cenário, então, geopolítico religioso. E aí a gente volta para o texto de Paulo aos Gálatas, que ele fala que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Né? E a gente para então para pensar, mas que plenitude dos tempos é essa? E é a conclusão da nossa aula, né? Que plenitude dos tempos é essa se a gente tinha esse suposto caos? Mas a gente ali, com a vinda do Império Romano e todo o domínio, todo o poderio romano, a gente tem essa paz geopolítica, a gente já tinha o estabelecimento de uma unidade linguística, o grego, né, já era a língua forte, espalhada, ou seja, mantida e expandida durante o Império Romano, por causa da cultura, do resultado da obra de Alexandre, e a gente já tinha esse judaísmo peneirado, né, tanto desde o final do cativeiro babilônico, quando acontece ali a diáspora, essa expansão e o silêncio de Deus, onde os judeus perguntavam, cadê o Senhor? Né? E haviam os outros que se mantinham, né, firmes na promessa e na esperança que, a despeito do silêncio do Senhor, ele enviaria o prometido, o Messias. A gente tem a revolta dos Macabeus mais uma vez reforçando essa peneira, né, essa devoção somente ao Senhor diante dessa pluralidade de deuses ali infiltrados pela influência da cultura grega. Então, esse período da plenitude, digamos assim, quando Paulo menciona para a gente, ele está falando, olha, já havia sido lapidado o judaísmo, tinha uma paz geopolítica, tinha uma unidade linguística, e Deus usa essa comunhão de fatores que parecem ser plenamente terrenos, históricos, humanos, para intervir, para encarnar nesse momento e dizer, eu sou o Senhor da história. E aí eu quero concluir essa aula encorajando teu coração a entender que o silêncio de Deus, veja, a gente falou de uma janela de espaço de tempo de mais de 400 anos, em que tanta coisa aconteceu, e Deus ficou em silêncio, mas não ficou inoperante. E o que a gente precisa entender é que o silêncio de Deus não significa uma inoperância ou uma passividade divina. Não, ele está permitindo que coisas aconteçam na história para que no momento em que bem lhe aprouver, ele intervenha de forma pontual, cirúrgica, precisa, miraculosa, poderosa, como só um Deus Todo-Poderoso pode fazer. Veja que a prerrogativa de se manter silente só pode ser uma prerrogativa de alguém que tem o poder de falar. Quem está cerceado do direito de falar não pode dizer, eu fiquei em silêncio porque quis. Só aquele que pode abrir a sua voz e bradar dos altos céus a qualquer momento, também pode dizer, eu decido não agir agora, porque o meu poder vai se revelar de forma plena quando eu bem quiser. Essa é a maravilha de Deus, que faz isso na história e faz isso na minha e na sua vida. Se Deus tem parecido silente agora, saiba que ele não está inoperante, o seu poder não foi mitigado, sua capacidade não foi diminuída, sua visão sobre o todo, sobre o amanhã, não foi obscurecida. Deus continua agindo na minha e na sua história, muito embora agora a gente não esteja conseguindo ver, ele continua sendo o nosso Senhor de todo o tempo. E ele faz isso na história. E a gente precisa entender que a maior preocupação de Deus, então, não era quebrar com o domínio babilônico, medo-persa, grego, romano, não era a intervenção nos impérios humanos, mas era entrar e reinar na minha e na tua vida, era dizer, da vida do Abraão e da sua vida, ele é o Senhor, é ele que reina, ele veio não romper com reinados humanos, mas tirar todo o jugo que havia em nós, ele levou sobre si, e agora nós somos espiritualmente dominados por ele, nascidos e regenerados, frutos dessa libertação no poder de Deus, e nós somos agora membros e pertencentes, servos do reino de Deus. Então, que a gente possa guardar essas duas verdades no nosso coração. Eu queria rapidamente terminar orando. Se você tem comentários, se você tem alguma palavra, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever
E eu, do fundo do meu coração, espero que tenha abençoado a tua vida, tá bom? Ora comigo se você puder e se você quiser. Deus Pai, a gente te agradece mais uma vez porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor da história. Nós clamamos pela tua intervenção de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer e no teu bom tempo. O Santo Espírito vem e nos ajuda a permanecermos fiéis, ainda quando a gente não consegue ver ou compreender o agir de Deus nas nossas vidas. Nós queremos estar cientes de que Ele é o Senhor da nossa história e que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Te amamos, Deus, te louvamos e te adoramos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.